Olá! Então, em continuidade ao nosso estudo com os simulados sobre a Lei da Gestão Democrática, simulados que eu organizei com estrutura e um formato apropriado da banca, nós vamos então agora analisar a questão número 5, que diz o seguinte: sobre a Lei da Gestão Democrática, julgue os itens. Então, trouxe um formato diferente para que a gente possa trabalhar também nesse tipo de estrutura aqui, né, que eventualmente pode ser usada nas bancas de prova, julgar os itens. Veja só, o Fórum Distrital de Educação, está no artigo 12º ao 20º, essa questão número 5. Tem caráter permanente, com o objetivo de acompanhar e avaliar as políticas públicas definidas, sendo obrigação da Secretaria de Estado de Educação dar suporte para seu funcionamento. Verdadeiro. Esse fórum tem que acontecer? Tem, né? E esse fórum tem que, esse suporte financeiro, a estrutura, a Secretaria de Educação é que tem que dar esse apoio financeiro, estrutural, técnico, para que o fórum possa conseguir acompanhar e avaliar as políticas públicas que foram definidas na Conferência Distrital de Educação. B. Os Conselhos de Educação do DF, ou Conselho de Educação do DF, têm caráter consultivo e de assessoramento superior à Secretaria de Educação. Sim, cabendo à Secretaria deliberar sobre as sugestões apresentadas pelo Conselho. Falso, com certeza. Por quê? Porque a Secretaria de Educação, olha só, até aqui está certo. O Conselho de Educação do DF tem um caráter consultivo. Tem um caráter consultivo? Tem. De assessoramento superior à Secretaria? Também tem. Só que aí o erro está aqui por diante. Está dizendo o seguinte, que compete à Secretaria analisar, deliberar se vai ou não acatar as sugestões do Conselho. Falso. O Conselho, ele é deliberativo, ele toma decisões. Ele é normativo, ele normatiza as questões sobre o ensino, sobre a educação aqui do DF. E ele também é de supervisão, tem que supervisionar escolas públicas e privadas. Portanto, ele não é apenas um órgão consultivo, que eu vou consultar quando eu quero tomar alguma decisão, e um órgão de assessoramento superior. Ele é mais do que isso. Ele é um órgão também deliberativo, toma decisões, normatiza a educação aqui do DF, e também é um órgão de supervisão das escolas públicas e privadas. Então, não cabe simplesmente a Secretaria deliberar, decidir se vai ou não acatar sugestões do Conselho como se fossem só sugestões. Então, por essa razão, está falso a letra B. E aí, a letra C. Compete ao Conselho de Educação do DF a fiscalização das escolas privadas, enquanto as escolas públicas são fiscalizadas pela própria Secretaria de Educação. Falso. Falso por quê? O Conselho de Educação do DF, ele fiscaliza tanto as escolas privadas como também as escolas públicas, né? E como a questão foi elaborada, está tendendo a dizer o seguinte: as privadas é do Conselho e as públicas é da Secretaria de Educação. Falso. O Conselho fiscaliza ambas, as privadas e também as públicas, né? D. Somente podem participar do Conselho de Educação do DF, pessoas de notório saber e probidade e que sejam integrantes da carreira magistério público da Secretaria de Educação. Falso, com certeza. Vocês viram? Até pelo somente, inclusive, né? Somente, geralmente, somente, né? Muitas vezes, torna a questão falsa porque restringe. Olha só, nós já vimos na questão teórica que um conselho, ele é formado por 16 integrantes, sendo desses 16 integrantes, 8 da Secretaria de Educação e mais 8 da sociedade civil, acadêmica, sindical, etc., entidades também educacionais. Portanto, são 16 integrantes, uma composição que bem peculiar, que são, na verdade, vários, é um quebra-cabeça mesmo essa formação,
e precisa ser bem estudada, porque como tem muitas sutilezas, detalhezinhos sobre essa formação, atente-se bem para isso, tá? Então, falso, com certeza. O Conselho de Educação do DF, por seu caráter público, é formado somente pelos agentes públicos de educação? Falso, com certeza. 16 integrantes, né? E aí são 16 integrantes que compõem a sociedade civil de órgãos públicos e privados também. Como, por exemplo, um deles, os representantes das escolas particulares, né? Então, isso, ou seja, não é só público, é também privado. Então, falso essa questão aí. Então, vamos para a questão número 6. Assinale a alternativa que representa um equívoco sobre a lei da gestão democrática. Agora sim nós temos uma outra questão mais ou menos com esse formato aí da banca. Então, 4 questões estão corretas e uma questão está falsa. Vejam só. A composição do Conselho de Educação do DF é de 16 membros, não é isso? Com certeza. Sendo 8 deles da Secretaria de Educação e o restante de representantes das comunidades acadêmica, local e sindical. Verdadeiríssimo, com certeza. Por isso é bom estudar pela questão. Utilizem, façam esse exercício, peguem a questão e utilizem a questão para chegar na teoria. Façam o exercício contrário. Nós somos acostumados a estudar por indução, né? Ou seja, da teoria para a prática. Façam a dedução, ou seja, da prática para a teoria. Isso é um exercício que é produtivo, modifica as suas estruturas, o seu modo de pensar e abre também a sua cabeça em relação a formas de estudar diferentes, né? Então, pegue do exercício aqui, que às vezes traz teorias, questões que você não sabia e que passou a saber ao fazer o exercício. Façam esse tipo de exercício, porque isso também é produtivo. Portanto, isso aqui, estudando pelo exercício, vocês conseguem fazer a praxis de uma maneira bem vinculada. A B. Os titulares das pastas da Secretaria de Educação responsáveis pelas políticas pedagógicas da SUBEB, pelo planejamento e avaliação do sistema de formação, do planejamento e avaliação do sistema, SUPLAV, da formação continuada, EAP, e a inspeção educacional, que é a COSINE, os titulares dessas 4 pastas são membros natos do Conselho? São verdadeiros. A Secretaria de Educação ela pode indicar 8 membros para o Conselho. 4 são titulares dessas pastas aqui, que são dessas pastas, que é a pasta responsável pela parte pedagógica, a subsecretaria responsável pela parte pedagógica, a subsecretaria responsável pelo planejamento e avaliação, a escola de aperfeiçoamento em formação continuada, e a EAP, e também pela coordenação de inspeção educacional. Então, os responsáveis por essas 4 pastas são membros natos do Conselho. Verdadeiro. Então, vamos ver aqui a letra C, D e E para identificarmos a questão que representa um equívoco, a questão falsa. C. O representante do sindicato ou associação que representa as instituições de ensino superior privadas pode participar como membro desse conselho? Verdadeiríssimo. Ou seja, as instituições de ensino superior privadas, elas têm um representante delas, né? E eles podem participar do Conselho de Educação do DF, com certeza, verdadeiro. Pelo caráter eminentemente público do Conselho de Educação do DF, apenas os representantes do sindicato associação que representa os professores das escolas públicas podem participar desse conselho. Falso. O representante do sindicato ou associação que representa os professores das escolas particulares, exemplo, o Simproep, pode participar também desse conselho, com certeza. Essa questão, então, é a questão falsa, né? E a letra E, correta, o representante dos estudantes secundaristas também fazem parte do Conselho de Educação do DF. Verdadeiro, com certeza. Parece estranho, representante dos estudantes? Sim, os estudantes têm um representante, estudantes secundaristas têm um representante que pode participar desse conselho. Verdadeiro, com certeza, né? 7.
Assinale a alternativa correta sobre a lei da gestão democrática. Então, nós temos, então, 4 questões falsas e uma correta sobre essa lei. Na Assembleia Geral Escolar, só podem participar pais, mães ou responsáveis cujos filhos não tenham ultrapassado 15% das faltas no bimestre anterior. Falso. Em nenhum momento a lei disse isso. Isso aqui eu inventei. Mas que a prova, a banca, também pode inventar do mesmo jeito. Pode inventar e dizer que na Assembleia Geral Escolar, que é a instância máxima de participação de toda a comunidade escolar, pais, mães responsáveis, alunos, professores, demais funcionários, todos juntos no pátio, no auditório, na quadra, deliberando sobre questões daquela escola. Nessa Assembleia Geral Escolar, não diz em nenhum momento, no artigo 21 ou 23, falar sobre isso, em nenhum momento diz que só podem participar os pais cujos filhos não tenham passado mais de 15 faltas no bimestre anterior. Então, isso aqui é algo incorreto, falso. B. No artigo 21 da Lei 4.751/2012, que é a Lei da Gestão Democrática, recomenda que sejam escolhidos pelo corpo docente e equipe diretiva os pais mais instruídos para que possam participar com produtividade da Assembleia Geral Escolar. Falso. Qualquer pai, mãe ou responsável da escola deve participar dessa Assembleia. Não se pode escolher fazer exceção, jamais. Pais mais instruídos, que saibam participar com mais produtividade, de forma nenhuma. A lei em nenhum momento pontua essa questão. Não se pode fazer escolha. É livre. Toda a comunidade escolar pode participar e deve da Assembleia Geral Escolar, né? Item C. Por não terem uma vinculação direta com a educação dos estudantes da escola, os funcionários da limpeza, portaria e cozinha não precisam participar da Assembleia Geral Escolar. Falso com toda certeza. A Assembleia Geral Escolar, órgão de instância máxima e responsável, né, cujos representantes, cujas pessoas, né, que devem participar, é toda a comunidade escolar. Pais, mães responsáveis, alunos, professores e demais funcionários. Limpeza, portaria, cozinha, secretaria, apoio administrativo, monitores, vigilantes, sejam quais forem os funcionários, podem participar da Assembleia Geral Escolar. A Assembleia Geral Escolar é a instância máxima de participação da comunidade escolar nos processos de gestão da escola. Verdadeiro, instância máxima, soberana, ela que define tudo, ela que decide tudo o que acontece na escola, né, passa pela Assembleia Geral Escolar. É a maior instância de decisão, de deliberação de uma escola, né? Letra E. A Assembleia Geral Escolar é composta por todos os segmentos escolares e tem funções deliberativas e também funções consultivas. Verdadeiro, também, com certeza. Nós temos aqui, então, agora, eu coloquei uma alternativa correta apenas, né? Mas, no fim das contas, nós temos aqui 2 questões verdadeiras, né? Portanto, vocês analisem que modifiquem esse comando para julgue os itens. Que nós temos A, B e a letra C como falso e a D e a E verdadeiro, né? Aqui, nessa questão aqui, a D e a E é verdadeiro, porque a E também não tem nada de errado. A Assembleia Geral Escolar é composta por todos os segmentos da comunidade escolar e tem funções deliberativas, ou seja, ela vai deliberar sobre questões da escola e também consultivas. Vamos consultar a Assembleia sobre questões da escola. Certíssimo, né? Passemos, então, para a questão número 8. Assinale a alternativa correta sobre a Lei da Gestão Democrática, a Lei 4.751/2012. Vejam só, dentre as atribuições da Assembleia Geral Escolar, pode ser destacada a avaliação semestral da instituição escolar, sim, a aprovação ou não das prestações de contas, com certeza,
e a ampla consulta de termos relevantes, consultivo, que envolvem a comunidade escolar. Verdadeiríssimo, com toda certeza, né? Então, vamos ver a letra B. A Assembleia Geral Escolar tem o poder de exonerar o diretor e o vice-diretor da instituição escolar? Falso. Não é assim, não. Olha o que diz a lei. Diz assim, a Assembleia Geral Escolar, ela tem que ser convocada pelo Conselho Escolar só para essa finalidade, ou seja, discutir e aprovar a exoneração ou não do diretor ou do vice, ou dos dois, né, da escola. Mas ela vai, depois de discutir se aprova ou não, é encaminhado para que seja aberto um processo administrativo, ou uma sindicância interna, que leve à exoneração. Então, ela define se vai haver mesmo, se a escola quer ou não a exoneração. Depois disso, não exonerou simplesmente. Ainda tem que se abrir um processo administrativo para que o diretor ou o vice, ou ambos, sejam realmente exonerados. E isso é com motivos, motivadamente. Ela não pode simplesmente exonerar por si só, ela tem que ter motivos para isso, né? Portanto, essa questão está falsa, né? C. O Conselho Escolar tem a função consultiva, mobilizadora e representativa da instituição escolar. Sim, sendo a função deliberativa e fiscalizadora exercidas apenas pela gestão escolar? Falso, com certeza. Ou seja, a função deliberativa, fiscalizadora, consultiva e mobilizadora pertence ao Conselho Escolar e ele fiscaliza a gestão escolar também. Então, por essa questão, falso. D. O Conselho Escolar é tido como serviço público relevante, ou seja, pode ser remunerado, contrário disso, falso. Serviço público relevante é aquilo que não pode ser remunerado. As pessoas participam voluntariamente. A letra E. A eleição dos membros do Conselho Escolar acontece em anos alternados ao da eleição da direção escolar. Falso. A eleição do Conselho Escolar acontece no mesmo tempo, de 3 em 3 anos, junto com a eleição, no mesmo dia, inclusive, junto com a eleição da direção escolar. Artigo 24 ao 34 da lei. Portanto, terminamos aqui a questão número 8. A questão 9. Assinale a alternativa correta sobre a lei da gestão democrática, Lei 4.751/2012. Vejam só. Letra A. O mandato do Conselho Escolar é de 3 anos, podendo ser renovado automaticamente por mais 3? Falso, com certeza, de forma nenhuma, né? O mandato é de 3 anos e ao fim do mandato tem que haver nova eleição, com certeza. Assim como também para a direção escolar. O Conselho Escolar tem a função de estruturar o calendário escolar no que diz respeito aos eventos internos das escolas, como, por exemplo, o calendário de provas, festa do folclore, festa junina, etc., ou feira de ciências, eventos internos da escola, inclusive a reposição de aulas em caso de paralisações. Verdadeiríssimo. Essa questão aqui, então, é a correta. Só nesses casos. Agora, criar um calendário escolar, um ano letivo próprio para aquela escola, não. Isso não pode acontecer. Essa é a lei de educação que envia um calendário para todas as escolas. Mas, no caso de eventos internos, o Conselho, sim, pode organizar o seu calendário interno daquela escola especificamente, né? C. Compete ao conselho de classe, não é conselho escolar, não confunda os dois. Conselho de classe é um conselho pedagógico apenas. A divulgação do balanço financeiro da escola, bem como a fiscalização da gestão escolar, falso. Falso porque não é o conselho de classe, é o conselho escolar que faz isso. O conselho de classe é só pedagógico, só para questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem, apenas. E não isso aqui compete ao conselho escolar. Ele é quem deve fiscalizar a gestão escolar, como também divulgar o balanço financeiro da escola, né? Podem participar do conselho escolar os representantes da comunidade escolar, exceto os estudantes, devido ao fato de ainda
não estarem prontos para o exercício de tamanha responsabilidade democrática. Super falso. Estudantes podem participar, com certeza, do conselho escolar. Estudantes acima de 13 anos, pais, mães responsáveis, professores e demais funcionários da escola, né? E a letra E, os conselhos de classe. O conselho de classe é composto por eleição dos segmentos que compõem a comunidade escolar. Verdadeiro. Desculpem, eu também confundi. O conselho de classe, aqui é falso. O conselho de classe ele é composto por quem? Pelo docente da turma, que é membro nato, pela direção, por especialistas em educação, que é o psicólogo escolar, orientador educacional, pela sala de recursos, quando houver alunos inclusivos, por representante da carreira assistência, por um aluno a partir do 6º ano, né? E por um mãe, pai ou responsável. Então, isso tudo forma conselhos de classe e haverá tantos conselhos de classe quanto turmas haverem na escola. Portanto, não é uma eleição. Isso aqui, se fosse conselho escolar, sim, mas conselho de classe, não. Portanto, a questão é, até a mim confundir, e foi eu que elaborei a questão, até a questão é, então, falso, com certeza, porque não é o conselho de classe que é eleito, e sim o conselho escolar. Cuidado com essa confusão, porque eu aposto que as provas vão explorar essa confusão que se faz entre conselho de classe e conselho escolar, porque os termos são parecidos, mas as funções são bem distintas. Conselho de classe é só pedagógico, apenas ensino e aprendizagem, somente. Não há eleição para isso, né? Deve haver tantos conselhos de classe quantas turmas tiverem na escola. Então, se a escola tiver 30 turmas, haverá por bimestre 30 conselhos de classe. É nesse sentido, formado por todos aqueles representantes, do artigo 24 ao 34. Cuidado para não confundir os dois, né? E aí, passamos então para a questão número 10. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à lei da gestão democrática. Vejam só, o conselho de classe é uma instância de participação, porém, não compõe os órgãos de gestão da unidade escolar, por não apresentarem um caráter tão formal e democrático quanto o conselho escolar. Falso. Conselho de classe compõe toda a gestão escolar. Então é um órgão de gestão. O Grêmio Estudantil, que é só de alunos, é um órgão de gestão, assim como o conselho de classe também é. Assim como a Assembleia Geral Escolar também é um órgão de gestão. Gestão escolar não é só a direção da escola, é a direção da escola e os conselhos, os órgãos colegiados dessa escola. E o conselho de classe é um deles. Portanto, é um órgão de gestão da escola, sim, com certeza, né? B. O conselho de classe é um órgão deliberativo e consultivo, responsável pelas normatizações das questões pedagógicas e administrativas da escola. Falso, porque conselho de classe é pedagógico e não administrativo. Não confundam. O conselho de classe, o conselho escolar, sim. Agora, o conselho de classe, não. O conselho de classe é só ensino e aprendizagem, ou seja, só pedagógico, apenas, né? E na letra C, a função do conselho de classe é acompanhar e avaliar o processo de educação, ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantos forem as turmas existentes na escola. Verdadeiríssimo, com toda certeza. Essa questão é a que está certa, já falei sobre isso antes. Haverá tantos conselhos quanto turmas que houver na escola. Então, aquela coisa que a gente faz, juntar todas as turmas do primeiro ano e fazer um conselho só, não é isso que a lei pontua. A lei pontua que deve haver um conselho para cada turma. É nesse sentido. D. A composição dos conselhos de classe é formada apenas pelos seguintes representantes: docentes, equipe gestora, professor, sala de recursos no caso de alunos de turmas inclusivas, equipe especializada de apoio à aprendizagem, serviço de orientação educacional, representantes dos pais, mães
ou responsáveis. Faltou quem aqui? A carreira assistência. A carreira assistência, o que ela tem a ver com educação? Tudo. Estando numa escola, os profissionais da carreira assistência, limpeza, portaria, cozinha, né? A secretaria, apoio administrativo, estando numa escola, são educadores, fazem educação e, portanto, devem participar dos conselhos de classe, sim. Né? Então, essa questão, falso, porque faltou a carreira assistência. E também o aluno, a partir do 6º ano, também precisa estar sendo aqui representado. Observem bem isso aqui, porque vocês precisam saber qual é a formação do conselho de classe nessa perspectiva aqui. A Secretaria de Educação deverá encaminhar a todas as escolas os modelos de regimentos para a organização dos grêmios estudantis escolares. Falso! Cada escola vai organizar os seus próprios grêmios estudantis. Ou seja, são os estudantes, eles é quem vão fazer os seus regimentos que vão pontuar como devem se organizar os seus grêmios. E assim, nós fechamos então mais esse bloco de exercícios, faltando 3 exercícios importantes também ainda sobre a Lei 4.751 da Gestão Democrática. Fechamos aqui com esse simulado que eu fiz para vocês, espero que ajudem vocês a estudar por ele, usando o exercício para chegar na teoria, e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, então, tchau!